Oi, gente! Tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui, a pedido do Juca News, a relembrar com vocês sobre uma pessoa que foi muito importante na história do nosso mundo. Ela é uma judia que ficou conhecida mundialmente, graças ao seu diário. Então hoje vamos falar nada mais, nada menos que sobre Anne Frank. Então bora lá? Bora relembrar comigo um pouquinho dessa história. Então, puxa a vinheta. Bem, um dos maiores receios do indivíduo é que o seu diário, que contém sentimentos e desabafos, seja encontrado. Era para ser a mesma coisa com a garota alemã mais conhecida como Anne Frank. Porém, não foi isso. Com sorte, este tal diário foi encontrado, aonde mostra pra gente sentimentos, desabafos que uma simples criança vivia na época da Segunda Guerra Mundial, no Holocausto. Isto passou a se tornar um documento onde é estudado, é aprofundado para sabermos o que os judeus presenciavam, viviam e sofriam naquela época. Annelise Mary Frank, mais conhecida como Anne Frank, nasceu dia 2 de junho de 1929, em Frankfurt, na Alemanha. Ela é a segunda filha do casal Otto e Edith. Bem, a sua família era muito religiosa e possuíam também, uma curiosidade, uma biblioteca gigantesca na sua casa. Então, por conta disso e entre outros N fatores, sua família era considerada de classe média. Bem, em seu diário, ele escreveu a seguinte frase dita pelo seu pai quando descobriu que Adolf Hitler tinha acabado de se tornar o novo chanceler da Alemanha, que agora eu vou ler para vocês. Em 30 de janeiro de 1933, por acaso, nós fomos convidados para jantar na casa de um dos conhecidos nossos. Estávamos sentados à mesa e ouvimos o rádio. Então foi noticiado que Hitler havia se tornado chanceler. Depois surgiu a notícia sobre uma marcha de tochas da SA em Berlim. E nós escutamos gritos e aplausos. E Hitler terminou seu discurso com a seguinte palavra: "Me deem 4 anos." O nosso anfitrião, em seguida, disse animado: "Vamos ver o que este homem irá conseguir." Fiquei sem palavras, e minha esposa petrificada. Lembrou. Nos anos seguintes de 1933, Anne e sua família, por conta de todo o desespero e de tudo o que estava acontecendo naquela época, foram obrigados a se mudarem, a se retirarem do seu local. Que ela cita no seu diário, de certa forma assim: "Por sermos judeus, meu pai emigrou para a Holanda em 1933, quando se tornou diretor-geral da companhia Opekta holandesa. Em setembro de 1939, o alemão Hitler atacou a Polônia, que foi aí que deu início à Segunda Guerra Mundial. Com seu grande objetivo, ele queria avançar, criar e ter mais expansões. Foi quando ele foi para a Bélgica, para a França e então chegou à Holanda, aonde Frank e toda a sua família estavam lá abrigados. Foi aí que tal desespero começou. Por conta da chegada de Hitler e de sua tropa, vamos dizer assim, na Holanda, os Franks começaram a ficar desesperados. Foi aí então onde Anne relatou em seu diário a seguinte frase: "Depois de maio de 1940, os bons momentos foram poucos e muitos espaçados. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a chegada dos alemães, e foi então que começaram o sofrimento dos judeus." Anos depois, em 1942, no dia 12 de junho, especificamente, Anne completou seus 13 anos de idade. Foi então que ela ganhou um presente, o diário, que acabou se tornando um documento pessoal onde ela viria narrar tudo o que ela sentia e presenciava no decorrer dos anos de sua vida vivenciados na época da Segunda Guerra Mundial. Anne escreveu também em seu diário um texto, vamos dizer assim, antissemistas, que lá estavam escritos os limites em que os judeus foram propensos, em que a sua liberdade era restrita,
eles não podiam fazer certas coisas ou certas atividades até uma determinada hora. Era imposto uma hora, tipo assim, das 5 às 8 horas, eles tinham que fazer tudo o que eles podiam, porque se começasse antes ou se passasse do horário, os alemães iriam pegar eles. E, bem, os Franks, junto com os Van Peters, que era a família do sócio do pai de Anne, já tinham toda a sua vida planejada ali na Holanda com a chegada de Hitler. Eles passaram a viver num anexo secreto, que seria o esconderijo deles, que ficava na sala, que era considerado o escritório do pai da Anne, onde havia uma estante que cobria a porta, que seria a passagem secreta, vamos dizer assim. Bem, eles viviam em torno de 8 pessoas naquele esconderijo, onde eles eram obrigados a dividir todos os cômodos. Onde Anne, ela era obrigada a dividir o seu quarto com um dentista amigo da família. Bem, eles foram mantidos, eles viveram nesse anexo durante anos e eles não saíam de lá de jeito nenhum. Anne disse também em seu diário que eles eram obrigados a ficar parados sem se mexer, até mesmo sem falar, para que ninguém escutasse, ninguém descobrisse aonde eles estavam. Eles não saíam de lá de jeito nenhum. Então, os seus mantimentos eram trazidos por associados deles, que eram nazistas. Havia alguns nazistas que estavam do lado dos judeus, que estavam do lado da família de Anne e dos Peters, vamos dizer assim. Esses nazistas, esses, vamos dizer assim, infiltrados, eles traziam notícias, recados do que estava acontecendo no mundo lá fora e até mesmo traziam mantimentos para eles conseguirem sobreviver. Bem, segundo informações da fundação da casa Anne Frank, que eu vou dizer mais pro final do vídeo o que é isso, o que é esta casa, ela nos diz que aproximadamente 25 mil judeus se esconderam em abrigos durante a Segunda Guerra Mundial. Deste montante, vamos dizer assim, 8 mil foram descobertos, entre eles os Franks, os Van Peters e o dentista que eu disse anteriormente que dividia o cômodo com Anne. Pois bem, em 4 de agosto de 1944, o anexo secreto, onde estava abrigado a família de Anne e os Van Peters, juntamente com o dentista, foi descoberto por investigadores do governo nazista, do governo de Hitler, aonde estes tais funcionários vasculharam todo o espaço e, por fim, conseguiram encontrar o esconderijo, que era, como eu disse, no escritório de pai de Anne. Nessa correria toda de retirar eles de lá, de retirar esses judeus de lá, foi onde tais funcionários deixaram cair páginas do diário de Anne, que ficaram perdidas por lá. Porém, uma associada deles, que era nazista, que ajudava, como eu disse, a levar os mantimentos, a trazer notícias para ela, foi no local e encontrou tais páginas jogadas pelo chão. Foi aonde ela juntou todas essas páginas e guardou, para que ela pudesse guardar para si ou até mesmo entregar para algum deles que conseguissem escapar de todo esse caos. Atualmente, a história de Anne ela é conhecida mundialmente e até mesmo serve como esperança, como inspiração para muitas pessoas e até mesmo para famosos, vamos dizer assim. Eu vou citar um exemplo que em 1994, a política Hillary Clinton dos Estados Unidos comentou sobre o diário de Anne, onde ela disse que este diário tem o poder de despertar a loucura da indiferença e das coisas terríveis que afetam os jovens, que afetou as pessoas naquela época. E ela também diz que ver toda a batalha que uma jovem passou a inspira. Bem, e para finalizar o vídeo, para finalizar esse convite que eu recebi pelo Juca News, eu venho falar de algo que eu citei anteriormente, que é a Fundação Casa de Anne Frank. Bem, hoje, toda essa história, toda essa trajetória que a família Frank vivenciou na época da Segunda Guerra Mundial, na época do Holocausto, se tornou inspiração para muitas pessoas. Foi um ato muito marcante da nossa história, onde, graças a isso, houve a criação de um museu que levou o nome de Casa de Anne Frank, que
é aonde a família Frank e as outras pessoas viveram na Segunda Guerra Mundial. É aonde é o tal anexo secreto da família Frank e das outras pessoas. Bem, é possível sim você ir lá em Amsterdã, que é a sede onde fica esta fundação. Como eu disse, é possível sim você ir visitar, você fazer um tour por lá. Então, aquela pessoa que estiver em Amsterdã, você aí, se estiver aí, ou for passear algum dia para lá, fazer uma visitinha, passa por essa fundação. Porque se você tem mais curiosidade de saber sobre mais essa história, sobre tudo que aconteceu naquela época, eu aconselho muito vocês irem lá, porque é um lugar onde vocês vão descobrir mais sobre um dos momentos marcantes da história do nosso mundo, de um marco importante da nossa história. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer ao Juca News por ter feito esse convite para mim falar um pouquinho sobre uma pessoa que marcou também a história do nosso mundo, a Anne Frank. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Indica aí pro pessoal, tá? E é isso. Um beijo. Obrigada, Juca News, por isso. E até mais. Tchau.